A gente tá falando, né, sobre as expectativas em torno da divulgação dos dados de inflação lá na China. Hoje tivemos, né, os dados em relação à importação e exportações. Exportações da China sofreram a maior queda desde o início da pandemia, a maior queda desde fevereiro de 2020, dados decepcionantes que pressionaram o mercado nessa terça-feira, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o Lívio Ribeiro, que é sócio da BRCG e pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, para conversar comigo, Gabriel Medina, e também com a Camila Valvezan sobre esse cenário da economia lá na China. Tudo bom, Lívio? Obrigado por atender o nosso convite. Como vai? Como vai, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, Camila? Boa tarde a todos. Boa tarde, Lívio. Lívio, essa queda nas exportações foi bastante expressiva, né? Preocupou o mercado, porque é a queda mais expressiva desde fevereiro de 2020, lá no início da pandemia. O que esse dado mostra em relação à saúde da economia do país asiático? Na verdade, Gabriel, aqui a gente tem que entender que o dado de exportação ele não está olhando exatamente para a saúde da economia chinesa, mas sim para a saúde da demanda por bens no mundo. A China, por ser a fábrica do mundo, em grande medida, acaba sendo muito afetada por esse momento onde nós temos menos demanda por bens. Isso está acontecendo em basicamente todas as economias e a gente tem que colocar por cima disso uma certa sinofobia que vem aumentando nos últimos anos nesse processo de friendshoring, nearshoring, que vai estressando a estrutura de comércio chinesa ao ponto de você levar a quedas importantes das exportações, como nós observamos. Se a gente fala da economia chinesa em si, talvez fosse mais interessante a gente olhar para o lado das importações. E elas também mostram fraqueza. Então, na verdade, o ponto central aqui é que a gente tem uma grande carência de demanda. Seja demanda externa por produtos chineses, seja demanda interna dos próprios chineses por bens produzidos, obviamente aqui no caso fora da China, mas também acontece carência de demanda por bens produzidos dentro da China. Esse é o ponto central. É um mundo que parece ter menos demanda por bens. E isso, para quem produz bens, é muito ruim. E essa carência no qual você explica pra gente, Olívio, pode levar a um cenário de recessão global? É um indicativo? É uma discussão que tem sido feita a respeito da recessão no mundo todo. Esses dados de hoje indicam isso na sua avaliação? Não, a gente tem que separar um pouco as duas frequências. Sem dúvida nenhuma, a gente tem menos demanda por bens. Só que a gente tem o outro lado, que é o lado dos serviços. E se você olha as demandas por serviços de maneira geral e pega isso muito bem pelas inflações de serviços, o que nós temos observado no mundo é esse descasamento entre bens, inflação de bens especificamente apontando para baixo, e inflação de serviços mostrando uma grande resiliência. Isso tem duas implicações, na verdade. Isso vem de dois lugares. Isso vem, de uma mudança de cesta de consumo no pós-pandemia, onde a gente teve um boom de demanda por bens, não teve por muito tempo demanda por serviços. E a gente tem a distorção, vamos chamar assim, a normalização dessa cesta de consumo. E num segundo ponto também que é muito importante, se você olha para o mundo de maneira geral, nós estamos observando mercados de trabalho apertados. Esses mercados de trabalho estão apertados especialmente no setor de serviços, o que reforça que, na verdade, nós podemos ter carência de demanda no agregado, mas em serviços em específico não. Então eu não diria que a gente tem aqui um call de recessão global. O que a gente tem é um problema sério na demanda por bens e uma desaceleração do crescimento em escala global. Perfeito. Ainda nessa questão do comércio exterior lá da China, esse tombo, Lívio, trouxe uma preocupação para o agronegócio brasileiro, até porque, né, a China é a segunda maior economia do mundo, é o principal destino de exportações de carne aqui no Brasil também, ou um dos principais, e aí ficou a dúvida se o agronegócio ele poderia ser prejudicado por conta dessa queda do comércio exterior chinês. Esse tombo, o agro brasileiro pode ser poupado, Olívio? Na verdade, o agro brasileiro, vamos separar ele em dois, tá? A parte de safra, que tem uma sazonalidade muito marcada, naturalmente ela diminui a partir de julho.
Né? Então, o grande pico que a gente observou no primeiro semestre do ano está garantido, ele já ocorreu. Do lado de proteínas, que aqui você tem um tom que é um pouquinho diferente, por exemplo, a exportação de soja, você tem sinais que são um pouco mais preocupantes, porque uma China que demanda menos, que tem menos crescimento, que tem menos explosão de consumo doméstico, acaba sendo uma China também que demanda menos proteína. Agora, tem muito mais blindagem desse lado do cenário, na medida em que, ainda que as pessoas elas demandem menos coisas, comida vai ser uma das coisas que elas vão deixar de demandar por último, né, do que, por exemplo, uma exportação eventual de um bem manufaturado. Então eu diria que esse dado de hoje ele é meio neutro para a discussão do agronegócio. A parte boa da história já foi, ela já está garantida, e a parte que é mais difícil, que é a parte de proteínas, esse dado em específico não conta muita coisa para a gente, não. Perfeito. Bom, falando sobre a economia da China, né, nos últimos meses o governo chinês anunciou ampliação de medidas de alívio de empréstimos para o setor imobiliário, flexibilização de restrições e novos investimentos no setor de tecnologia, melhor acesso ao crédito para o consumo doméstico. Mas do ponto de vista aqui observado até por agentes do mercado financeiro, Olívio, esses estímulos lançados até agora pela China são insuficientes para impulsionar o crescimento da economia do país. Eu gostaria da sua avaliação a respeito desses estímulos que o governo chinês tem divulgado nas últimas semanas. Eles são suficientes para impedir uma desaceleração da atividade chinesa? Vamos lá, aqui tem um ponto que eu acho que é importante, porque a maior parte dos estímulos que foram concedidos, a imensa parte deles, esteve voltada para o lado da oferta. Facilitação de linhas de crédito, expansão de prazos de pagamento de empréstimos pré-contratados, expansão de acesso a capitais por parte de empresas, do setor privado, do setor público dentro e fora da China. Mas se o problema é de demanda, não adianta, por exemplo, você oferecer linhas de crédito subsidiado para que as famílias comprem geladeiras, que está acontecendo na China, ou automóveis, que também está acontecendo na China. Porque, na prática, você está usando a demanda das famílias para dar um subsídio, para dar uma força para esses setores que são produtores desses bens. O ponto central aqui é que existe um momento difícil em termos de demanda. Como você promove demanda? Dar crédito numa economia que tem restrição de crédito, como na China, que tem repressão financeira, onde as famílias subsidiam as empresas, na prática, é estender crédito para o lado da oferta. O efeito é muito maior na oferta do que na demanda. Crédito ao consumidor na China não é grande, como, por exemplo, é menor do que no Brasil e é muito menor do que nas economias desenvolvidas. Uma outra forma de você fazer isso diretamente seria dar transferência de renda, mas isso não parece estar no rol de políticas públicas consideradas a nível nacional na China. Você teve uma pequena mudança. Pequena no sentido, ela é enorme, tá? Mas é porque ela começa a ser implementada e a gente tem muita dúvida do prazo em que isso vai ser feito e quais serão os efeitos, em que prazo eles aparecerão, que é uma flexibilização dos passaportes de deslocamento interno na China, o que se chama de Hukou. Só que isso leva tempo. Por que isso é importante? Porque quando você flexibiliza o passaporte de deslocamento local, você permite que as pessoas exerçam seus direitos de cidadania, acesso à educação para os seus filhos, acesso à saúde pública, no local de residência e não no local de nascimento. Repara que se isso ocorre, as pessoas precisam poupar menos porque elas não vão estar submetidas à incerteza do seu filho não estar numa escola ou de não ter acesso à saúde pública quando necessário. Isso poderia liberar poupança e gerar capacidade de consumo. É imediato? Não. Qual o prazo que isso aparece? Não é curto, definitivamente não. Pode até ser médio prazo, mas curto, no mês que vem ou no trimestre que vem, esse tipo de política não vai ter efeito. Então, eu diria, fazendo essa grande explicação, essa grande volta, não é uma questão das políticas serem insuficientes. Elas, na minha opinião, não estão adequadas para tratar do problema atual. São políticas predominantemente de oferta para tratar um problema de demanda. Vai botar tanto dinheiro na economia que você vai ter um impulso de PIB. É suficiente para conter a desaceleração crescente da economia? Não. E a eficiência desse impulso vai ser cada vez menor, no sentido de que você vai colocar cada vez mais unidades monetárias e delas retirar cada vez menos valor adicionado, cada vez menos crescimento na economia. E quando a gente fala de China, são diversos assuntos e temas que a gente poderia estar discutindo aqui com o Lívio Ribeiro, mas eu vou finalizar a nossa conversa, Lívio, agradecendo novamente a sua participação,
de um assunto que vira e mexe entra, que aí também envolve questões geopolíticas envolvendo a China. Também a China sempre foi conhecida como a grande fábrica do mundo, né? Diversas empresas que foram para a China para produzir os seus bens, mas nos últimos meses, importantes companhias estão transferindo parte da sua produção da China para outros países. Por exemplo, a Apple, que sai da China para ir para a Índia, a HP, que transferiu também, saindo da China, indo para a Tailândia e também para o México. A China, ela sofre essa perda de fábricas por conta do que? É apenas o encarecimento da mão de obra registrada nos últimos anos, o quanto essa questão geopolítica pode atrapalhar também essa retomada da China? Então, essa transição geopolítica ela tem duas implicações, uma para o mundo e uma para a China. A da China é fácil, você está perdendo, pelo menos no curto prazo, uma indústria que estava organizada para produzir na China. Agora, repara, essa indústria se organizou ao longo das últimas décadas para produzir lá porque era uma questão de eficiência. A escolha que o mundo está fazendo, por questões estratégicas, por questões de segurança, por questões de medo, a gente pode chamar, é uma escolha por produzir em outros lugares a uma eficiência menor. Ou seja, isso aumenta custo. Até que ponto essa transição ocorre? Essa, na verdade, é a grande pergunta, é a pergunta do milhão. Qual é o nível de aumento de custo que faz esse processo de rotação da produção parar? Ainda não estamos nele, tá? Então, o que na verdade eu estou dizendo para vocês é que a gente tem um processo aqui que, pelo menos no curto prazo, vai tender a ser inflacionário por um aumento da estrutura de custo de produção. Só que isso é para sempre? Certamente não. Chegamos num ponto de equilíbrio onde as pessoas vão começar a fazer de novo a conta no sentido de será que o aumento de custo vale essa pretensa segurança que eu estou tendo de não produzir na China e produzir num país que me seja mais favorável? Eu acho que ainda não chegamos nesse ponto, tá? Mas essa é uma discussão que se arrastará no decorrer ainda de 23, mas me parece que é uma discussão muito importante até meados dessa década. 24 e 25 vão ser permeados por esse debate entre segurança e eficiência. Maravilha. Lívio Ribeiro, muito obrigado por atender o convite aqui da TC Rádio, tá? Num evento ali, pegou um tempinho para poder conversar com a gente aqui. Um grande abraço, até uma próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.